Fala galera, fala turma, mais um vídeo, olha só, uma questão apenas, porém você vai aprender bastante a respeito de prova de concurso público, como é que a banca pensa para elaborar, criar questões. Vai ser bem legal, estudo assertivo do regimento interno da Arcesp. Vamos lá? Vamos identificar juntos o que a banca poderá cobrar em sua prova. Como a banca pensa? Conforme disposto na seção 1ª do capítulo 3º do Regimento Interno da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, a Arcesp, que trata do calendário das reuniões. Olha esse enunciado, a banca faz isso, né? Por quê? Pessoa despreparada, nem estudou, ou se estudou, estudou um pouquinho só, não está com vontade de conquistar a vaga. Trata do calendário das reuniões. Então, lá do regimento interno da Arcesp, quanta coisa escrita no enunciado. Não era mais fácil dizer, conforme disposto no regimento interno da Arcesp sobre o calendário das reuniões, 2 pontos. E aí você iria às alternativas. Mas muita gente, como eu falei, com pouca preparação ou nenhuma, olha isso daqui, já se assusta. Meu Deus, seção 1, capítulo 3, ou seria seção 1ª, capítulo 3º? Nossa, Arcesp, regimento interno, agência, se perdeu e perderá o ponto. Importante é olhar as alternativas e buscar aquela com a redação idêntica ao que está escrito no regimento interno da Arcesp. Turma, por quê? Também é aquele tipo de questão que a banca vai direto ao ponto. Ela nem disse assinale a alternativa correta. Marque a alternativa em consonância com o que está escrito no regimento interno da Arcesp. Simplesmente ela disse, conforme disposto em seção do capítulo do regimento da Arcesp, que trata do calendário das reuniões. E aí você vê, o que está em A está no regimento interno da Arcesp. Se é exatamente isso que está escrito lá no regimento, é a resposta da questão. Pronto, acabou. B, C, D, E. E aí a pessoa vê a alternativa A e fala, não é possível que seja a resposta da questão. Talvez seja B, C, D e E. Tire esses pensamentos limitantes. Se eu tenho 5 alternativas, turma, galera, turma, qualquer uma das 5 alternativas pode ser a resposta da questão, e esta questão pede aquilo em conformidade com o que está disposto, expresso, escrito lá no regimento. Não importa a seção e o capítulo, importa que esteja de acordo com o regimento, especialmente quando fala do calendário das reuniões. Calendário das reuniões de quem, Fábio? Nas alternativas, talvez você identificaria ou se lembraria sobre quais reuniões fala essa questão. Não é para se embaraçar com o enunciado. Vá direto às alternativas porque você sabe, quer a correta. É A, é B, é C, é D ou E? Veja aí, extraordinariamente, o Conselho Diretor poderá deliberar, por maioria simples, após a divulgação do calendário mencionado no caput deste artigo, que é artigo? Algum artigo lá do regimento, sobre a suspensão das suas próprias reuniões, sempre que oportuno ou necessário, fazendo a inclusão das suspensões deliberadas no calendário publicado anteriormente. Então, você olha a alternativa E de escola. Você busca pela resposta correta, com a redação certinha, como está lá, redigido e escrito no regimento. Na E de escola, o que você tomaria cuidado? Seria extraordinariamente deliberar por maioria simples, ou não? Tá vendo? Publicado anteriormente ou posteriormente. D de dado. O calendário de reuniões do Conselho Diretor. Opa, então eu sei que estamos procurando a resposta correta
sobre o calendário das reuniões do Conselho Diretor, de acordo com o que está escrito no regimento interno da Arcesp. Olha como a questão é simples, mas a banca deixa de maneira complicada para separar o joio do trigo. Não é verdade? As pessoas melhores preparadas terão a oportunidade de acertar a questão e ganhar o ponto. Então, veja, dado o calendário de reuniões também será disponibilizado na página do governo do Estado de São Paulo na internet. É isso que está escrito no regimento interno da Arcesp. Esse calendário de reuniões do Conselho Diretor da Arcesp estará lá na página do governo do Estado de São Paulo. Está escrito assim no regimento interno: o Conselho Diretor vai se reunir em sessões públicas mensais, ordinariamente, de acordo com o calendário por ele estabelecido, ele quem? O Conselho Diretor, e, extraordinariamente, mediante convocação formal do diretor-presidente ou de pelo menos 2 outros diretores. Isso aqui, galera, tem uma cara de que vai cair no seu concurso. Vou deixar na cor amarela, porque você precisa aprender comigo. Primeira coisa, o Conselho Diretor ele se reúne em sessões públicas. Tá ok. Mensais, quem assiste aos vídeos aqui do canal já identificou e sabe que C de casa não pode ser a resposta da questão, porque não está conforme o que dispõe o regimento. São sessões públicas semanais, ordinariamente, de acordo com o calendário que o Conselho Diretor estabeleceu, e de forma extraordinária, sim, mediante convocação formal do diretor-presidente do Conselho Diretor, ou então de pelo menos 2 outros diretores desse Conselho Diretor. Então, C de casa já não pode ser. Identificamos o erro. Não é o intuito do vídeo identificar o erro e conseguirmos entender como a banca pensa para formular questões. A de amor, algum erro? Seria um dia de antecedência? Poxa vida, no mínimo. No mínimo. Isso é importante. B, na última reunião de cada exercício, o secretário executivo da Arcesp, veja que coloca aqui o secretário executivo ou a secretária executiva, responsável por secretariar as reuniões do Conselho Diretor, vai encaminhar para a deliberação do Conselho Diretor o calendário com a data das sessões de reunião, bem como os períodos em que, eventualmente, as deliberações serão suspensas. Está escrito assim no regimento interno da Arcesp. Notou, percebeu que isso de citar aqui no enunciado, seção 1ª do capítulo 3º, e depois ainda colocar por extenso a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. Simplesmente, o regimento interno da Arcesp trata de calendário das reuniões. Então, marque a alternativa correta. Era só isso que a banca quis dizer com tudo isso que está escrito aqui. Veja na B de bola o que você precisaria tomar cuidado. É na última reunião, o secretário executivo ele realmente secretaria as reuniões do Conselho Diretor. E mais, encaminha para a deliberação do Conselho Diretor ou do diretor-presidente? E o que é deliberação, Fábio? Grosso modo, é decisão. Para a decisão do Conselho Diretor, estamos perguntando para refletir e assimilarmos o conteúdo. Como havíamos lido aqui na alternativa D, o calendário das reuniões desse Conselho Diretor vai ser também disponibilizado lá na página do Governo do Estado de São Paulo na internet. Talvez por isso a banca, matreira, colocou Serviços Públicos do Estado de São Paulo. Alguém não estudou, marcaria a alternativa D de dado, perderia o ponto, porque não está escrito isso lá no regimento, especialmente no capítulo 3º, na sua seção 1ª. Veja, escola é extraordinariamente, é maioria simples. Estamos perguntando, na A de amor,
no mínimo um dia de antecedência, ou então no mínimo 5 dias, ou 2. Vamos às fundamentações que agora você vai guardar de uma vez por todas. Capítulo 3º fala das reuniões. Seção 1ª do calendário dessas reuniões. Quais reuniões, Fábio? Reuniões do Conselho Diretor dessa agência ARCESP. Artigo 9º, lá no parágrafo 3º, diz que o diretor-presidente ou substituto do diretor-presidente vai poder alterar a data das sessões de reunião ou, para tratar de matéria relevante ou urgente, convocar reunião extraordinária com, no mínimo, um dia de antecedência. Então, o que está na alternativa A é exatamente o que está no regimento da ARCESP. Por isso, a cor verde, Fábio. Isso aí. Resposta certa. Redação igualzinha ao que está escrito no regimento. Então, é a resposta da questão. Por que não é a B, Fábio? Vamos ver. Na última reunião? Não é na última reunião. Não é. Veja comigo. Na primeira reunião de cada exercício, o secretário ou a secretária executiva da ARCESP, que é responsável por secretariar as reuniões do conselho diretor, esse secretário ou a secretária, secretários executivos, encaminharão para a deliberação do conselho diretor o calendário com a data das sessões de reunião, bem como os períodos em que, talvez, eventualmente, as decisões serão suspensas. O que está na B estava tudo certo, com a exceção de que não é na última reunião. Não é, acabamos de ler. Na primeira reunião, artigo 9º do regimento, artigo 8º fala das sessões públicas semanais. Guarde no coração este artigo 8º, turma. Guarde. Também a banca poderia cobrar, mediante convocação formal do diretor-presidente, ou de pelo menos 3 outros diretores. Não, no regimento diz pelo menos 2 outros diretores. Claro, se pelo menos 2 outros diretores, tá certo? Tá tudo bem? 3, legal. 4, massa. Por quê? Porque no conselho diretor nós temos um diretor-presidente e 4 diretores. São 5 membros desse conselho diretor lá da ARCESP. Então, na B de bola, o erro está aqui, ó. É na primeira reunião. Beleza? D de dado, o calendário, na página do governo do estado de São Paulo, você vê comigo aqui, ó. Olha só, turma. Artigo 9º, lá no parágrafo 1º. O calendário de reuniões do conselho diretor também será disponibilizado na página da ARCESP na internet. Não falou na página do governo do estado de São Paulo. Por isso o erro. Mas Fábio diz que também será disponibilizado na página da ARCESP na internet. Então eu posso entender que, se também na página da ARCESP, poderia também na página do governo do estado de São Paulo. Mas não está escrito no regimento, nessa seção e nesse capítulo. E eu trouxe para a gente entender mais. Olha aqui, quando fala de audiência pública. Espera aí. Artigo 9º, parágrafo 2º, fala que, extraordinariamente, esse conselho diretor poderá decidir, deliberar, por maioria absoluta, após a divulgação do calendário mencionado no caput do artigo 9º, sobre a suspensão de suas reuniões, sempre que oportuno ou necessário, fazendo a inclusão das suspensões deliberadas no calendário publicado anteriormente. Cuidado, não é no calendário publicado posteriormente. E você viu o erro lá da alternativa. Não é maioria simples. Olha o destaque, parágrafo 2º, artigo 9º. Por maioria absoluta, quando fala de extraordinariamente. Então, extraordinariamente, o conselho diretor poderá decidir, deliberar por maioria simples? Não, por maioria absoluta. Vamos relembrar? O que está em A, certinho, está no regimento. Em B,
não é na última reunião, é na primeira reunião. O restante está tudo certo. Na C de casa, até na cor amarela, destacamos por quê? Vai ser cobrado na sua prova, galera. Tem um cheirinho de prova isso daqui. O conselho diretor vai se reunir em sessões públicas semanais. Por isso o erro, não são sessões públicas mensais. De forma ordinária, de acordo com o calendário que foi estabelecido pelo conselho diretor. E, de forma extraordinária, mediante convocação formal ou do diretor-presidente, ou então convocação formal de pelo menos 2 outros diretores daquele conselho com 5 membros, sendo que 1 é diretor-presidente e 4 são diretores. Na D de dado, Fábio, na página da Arcesp, entendi, nós vimos, está no regimento, mas se falou também será disponibilizado na página da Arcesp, eu posso depreender, compreender, entender, interpretar que talvez lá na página do governo do estado de São Paulo esteja lá publicado o calendário. Mas veja, turma, capítulo 2º do regimento interno fala da audiência pública. Artigo 70, caput, cabeça. A audiência pública destina-se à apresentação e à troca de informações, em sessão presencial ou virtual, sobre matéria de interesse geral a ser decidida pela Arcesp, sendo seu objeto e seus procedimentos definidos no regulamento publicado juntamente com o anúncio de convocação do evento. Artigo 71. A data, o horário, o local e o objeto da audiência pública serão divulgados com pelo menos 10, guarde galera, pelo menos 10 dias de antecedência no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no sítio da Arcesp na internet. Tá vendo por que eu trouxe esse artigo 71, que fala lá no capítulo 2º do regimento sobre a audiência pública? Por quê? Calendário de reuniões do Conselho Diretor também será disponibilizado na página da Arcesp. Nós lemos aqui, olha o destaque. Parágrafo 1º do artigo 9º. O calendário de reuniões do Conselho Diretor também será disponibilizado na página da Arcesp. Mas, se também será disponibilizado na página da Arcesp, onde mais será disponibilizado o calendário de reuniões do Conselho Diretor? Pausa reflexiva. Por quê? Nesta seção 1, ou primeira, do capítulo 3º, lá do regimento interno da Arcesp, nós não vimos isso evidenciado. Sabemos que também será disponibilizado na página da Arcesp, mas não falou também será disponibilizado na página do governo do estado de São Paulo. Por isso que D de dado está errado. Tudo bem? E ainda falando, porque eu trouxe, entenda mais, parágrafos 1º e 2º do artigo 71. Faça a leitura, vale a pena. Vai que cai na sua prova. Porque o artigo 71 falou de data, horário, local e objeto da audiência pública com divulgação, pelo menos de 10 dias de antecedência, no sítio da Arcesp e no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Então, na D de dado, Fábio, se estivesse também na página do Diário Oficial do Estado de São Paulo na internet, estaria certo? Está no regimento, está escrito, especialmente porque a banca, não à toa, complicou para muita gente, mas ela colocou lá na seção 1ª do capítulo 3º, não fala de página do governo do Estado de São Paulo e não fala de página do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Simplesmente a redação diz, também vai ser disponibilizado na página da Arcesp na internet. É o que você leu comigo, parágrafo 1º do artigo 9º. Inclusive, abaixo, o parágrafo 2º, tome cuidado. Extraordinariamente, o Conselho Diretor vai poder deliberar, decidir, por maioria absoluta. Lembram-se? Absoluta. Onde estava o erro aqui? Simples e de escola. Por maioria simples? Não, maioria absoluta. Então você identificou comigo em apenas uma questão como é que banca de concurso público elabora a questão
para realmente conseguir com que haja a seleção daquela pessoa que estudou a legislação. No caso, regimento interno da Arcesp. Então, quando fala de calendário de reuniões, lá no regimento interno da Arcesp, nós vimos que a alternativa A está bonitinha, direitinho com a redação. Veja aqui comigo de novo, artigo 9º, principalmente e especialmente, parágrafo 3º do artigo 9º, o diretor-presidente, no mínimo 1 dia de antecedência. Exatamente. No mínimo 1 dia de antecedência. Gostou? Legal? Que tal? Quer mais vídeos sobre regimento interno da Arcesp? Escreva nos comentários. E achou fácil ou difícil? Se na sua prova existisse essa questão, você ganhava o ponto? E sempre digo nos vídeos aqui do canal. Está falando a questão sobre seção, capítulo, regimento, falou do nome da agência por extenso, calendário das reuniões, né? Falou até do tema. Cuidado, porque se dissesse que trata do calendário das reuniões, marque a alternativa errada. Ou então, não está de acordo com a seção 1ª do capítulo 3º do regimento interno, porque a resposta seria outra. Poderia ser B, C, D e E, mas não poderia ser a A, porque se a questão pede o que está errado, a A está certinho, não é a resposta da questão. Entendeu? Legal? Que tal? Bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma!